Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse short em crochê. Criei inspirado na bandeira do Brasil. Ele possui cordão para amarrar na cintura. Ele é cintura alta, mas pode fazer média ou baixa se quiser. Em uma das pernas fiz a bandeira do Brasil e na outra fiz carreira de bloquinhos com as cores da bandeira. Mas esse detalhe pode escolher da forma que achar melhor. Pode fazer uma perna com a bandeira e a outra com a cor principal do short, ou as duas pernas com a bandeira. E se não quiser a bandeira, pode fazer uma perna com carreira de bloquinhos, ou as duas com carreira de bloquinhos com as cores da bandeira. Esse short é no tamanho M, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço para o tamanho PP ao GG. E claro, esse modelo pode ser feito com outras cores e o comprimento da perna pode ser maior. E tenho no canal outras peças que criei inspirado na bandeira do Brasil. Tenho como opção blusa. Esse é o tamanho P, mas no mesmo vídeo mostro como faço para todos os tamanhos. E também como fazer de manga comprida. Tenho também o vídeo com o corpo feito da mesma forma, porém na parte de cima um pouco diferente, com alças. Tenho também videoaula de cropped, mostro como faço para qualquer tamanho, e esse modelo possui cordão para amarrar no cos. Tem uma outra opção de cropped, que também pode ser um top, pode deixar ele mais comprido se quiser. Mostro como eu faço para todos os tamanhos e como faço a aplicação do tecido. Então, todos esses modelos, para quem quiser, tem o passo a passo no canal. Vou deixar o link na descrição e no card do vídeo. Lembrando que mostro como faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os materiais que vou usar. Como cor principal, escolhi o fio azul bique. Este é a linha Bella Fashion da marca Pinguim. Possui 150 gramas e 508 metros. Ele tem o mesmo tex do fio Anne 295 e vou usar somente um fio. A numeração dessa cor é 4579. Na cor amarelo canário vou usar o fio Clea 1000. Possui tex 151 e vou usar dois fios para ficar a mesma espessura do fio Anne e do fio Bella Fashion. E a numeração da cor é 1289. Vou usar o fio Anne na cor verde bandeira. Possui o tex 295, igual o fio Bella Fashion, e vou usar somente um fio. A numeração desta cor é 5767. Vou usar também fio Anne na cor branco, tex 295, vou usar somente um fio, e a numeração da cor é 8001. E claro, pode usar todos os fios da mesma marca, por exemplo, todos Bella Fashion ou todos fio Anne, ou qualquer outro fio que seja na mesma espessura do fio Anne ou Bella Fashion. Pode usar também todos os fios Clea 1000, mas que seja com dois fios para ficar com a mesma espessura do fio Anne, ou qualquer outro fio que dê para usar com a agulha 1.75, que é a numeração que eu vou usar. Vou usar também fita métrica, alfinete de plástico para fazer as marcações, mas quem não tiver alfinete não tem problema, pode marcar com um pedaço de fio. Vou usar também tesoura para arremates. Já estou aqui com a azul bique para dar início e vou começar fazendo correntinhas. Mas antes, devo primeiro medir a circunferência do quadril e fazer as correntinhas no total que deu. Pode fazer sob medida ou seguir a tabela de tamanhos.
Vou fazer as correntinhas até ficar mais ou menos um tamanho de 100 a 109 centímetros de quadril, que é o que eu considero para o tamanho M. Para outros tamanhos, como o PP, são de 80 a 89, o P de 90 a 99, o G de 110 a 119 e o GG de 120 a 129. Vou começar aqui primeiro fazendo um nozinho de início, não conto ele como correntinha. E independente do tamanho, as correntinhas devem ser feitas assim, de 8 em 8 correntinhas. Deve ter essa contagem para que dê tudo certo. Então, não importa a quantidade de correntinhas que vai ter no final. Vão ser pares e devem ser feitas de 8 em 8 correntinhas. Então, terminei de fazer aqui todas as minhas correntinhas. E agora eu vou unir com a primeira correntinha que eu fiz. Primeiro, vou observar aqui se não está torcido. E na primeira correntinha que eu fiz, vou fazer um ponto baixíssimo. Depois de unir a correntinha, agora eu vou trabalhar pontos altos. Faço aqui 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou aqui no próximo ponto de base, que é o segundo, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto em cada correntinha de base em toda a volta. Quando eu estiver terminando essa carreira, eu volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada correntinha. Faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou aqui na última correntinha que sobrou e faço um ponto alto e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, para que o ponto fique no meio. E vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos, totalizando 3 pontos. Faço uma correntinha, salto 3 pontos de base e no quarto faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto 3 pontos de base e no quarto faço 3 pontos altos juntos. E essa carreira vai ser feita assim: 3 pontos altos sobre um ponto de base, faço uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço 3 pontos altos juntos. Faço assim para qualquer tamanho, o passo a passo é o mesmo para todos os tamanhos, o que vai mudar são a quantidade de bloquinhos que vão ter. E os bloquinhos devem ser pares, por isso no início tinha que fazer de 8 em 8 correntinhas. Terminando de fazer a carreira de bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Agora eu vou finalizar, depois do último bloquinho faço uma correntinha. Sobraram certinho 3 pontos de base, vou saltar eles e ir direto na terceira correntinha das 3 iniciais e fazer um ponto baixíssimo. Na próxima carreira também vou trabalhar bloquinhos, mas antes vou dividir as laterais e vou fazer carreira de bloquinhos com pontos altos normais na parte da frente e com pontos altos duplo na parte de trás. Faço isso para que a parte de trás fique um pouco mais alto que a parte da frente. Então, primeiro vou contar quantos bloquinhos tenho e volto para marcar as laterais. Fiz a contagem aqui dos bloquinhos, devem dar par para qualquer tamanho. Vou marcar aqui no espacinho de uma correntinha na lateral. Já escolhi qual é a parte que eu quero para trás e à frente. Vou marcar com alfinete de plástico. Quem não tiver alfinete pode marcar com um pedaço de fio.
Agora eu vou contar metade dos bloquinhos que deram e marcar do outro lado, os dois lados ficando com a mesma quantidade. Faço assim para qualquer tamanho. E os dois lados estão com a mesma quantidade de bloquinhos. Esse lado onde eu estou iniciando e finalizando a carreira é o que eu escolhi para a parte de trás. Então já vou iniciar carreiras com pontos altos duplo. Faço aqui 4 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto duplo, mais uma correntinha de espaço. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos duplos. E 3 pontos altos duplos são 2 laçadas na agulha. Passo em uma laçada, passo na segunda e por último, passo em todas. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos duplos. Dou 2 laçadas na agulha, passo por debaixo da correntinha, dou a primeira laçada, depois dou a segunda e no final dou a terceira. E vou dar continuidade fazendo assim, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos duplo, com uma correntinha de espaço, até chegar na marcação da lateral. Fiz aqui nas próximas correntinhas 3 pontos altos duplo com uma correntinha de espaço. Depois do último bloquinho, faço uma correntinha. Vou aqui na correntinha onde está a marcação e vou fazer 3 pontos altos normais. Então, na correntinha que está marcada, já devo fazer 3 pontos altos normais. Faço uma correntinha, vou na próxima correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos normais com uma correntinha de espaço, essa será a parte da frente, até chegar na outra marcação. E em cima da marcação, na correntinha, vou fazer 3 pontos altos normais e a partir dela, 3 pontos altos duplos em cada correntinha. A outra lateral deve ficar idêntica a essa, vou dar continuidade aqui e já volto. Terminando de fazer toda a minha carreira, fiz os bloquinhos na parte da frente com pontos altos normais. E nessa outra lateral fiz igual do outro lado, em cima da marcação já fiz 3 pontos altos normais. E depois segui em cada espacinho de uma correntinha com pontos altos duplos. Depois do último bloquinho, faço aqui uma correntinha. Vou nessa aqui que sobrou, onde eu fiz as 4 correntinhas iniciais, e vou fazer 2 pontos altos duplos. E finalizo fazendo um ponto baixíssimo, contando de baixo para cima até a 4ª correntinha das 4 iniciais, formando assim 3 pontos altos duplos. Passo com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha. Faço 4 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos duplo, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos duplo. E vou seguir fazendo assim até chegar na marcação novamente. Antes da marcação, faço pontos altos duplo e depois pontos altos normais. Nesse bloquinho que eu fiz 3 pontos altos normais em cima da marcação, antes dele faço pontos altos duplo e depois dele pontos altos normais. E do outro lado faço da mesma forma. Antes do bloquinho feito em cima da marcação, pontos altos normais e depois pontos altos duplo, que será a parte de trás. E depois que eu terminar essa carreira, eu vou finalizar aqui na 4ª correntinha das 4 iniciais e iniciar a próxima. A próxima inicio igual eu fiz na segunda, fazendo 4 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço e sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos duplo com uma correntinha de espaço.
Devo seguir fazendo bloquinhos com pontos altos duplos na parte de trás e bloquinhos com pontos altos normais na parte da frente. Para o meu tamanho M e G, faço um total de 5 carreiras. Para o tamanho P e PP, eu faço 4 e para o tamanho GG, 6 carreiras. Fiz aqui até ficar com 5 carreiras com pontos altos duplos na parte de trás. Para o meu tamanho M, que é a mesma quantidade para o G, eu conto somente onde tem as carreiras de pontos altos duplo. E nas duas laterais fiz da mesma forma, a partir da marcação, pontos altos normais, que é a parte da frente, e na parte de trás, pontos altos duplo. E sempre iniciei e finalizei as carreiras da mesma forma que eu fiz no início. Na quarta correntinha, iniciando ou no espacinho de uma correntinha, ou fazendo 4 correntinhas iniciais. Depois do último bloquinho, eu faço uma correntinha, vou aqui no último espacinho de uma correntinha onde eu iniciei as 4 correntinhas e faço 2 pontos altos duplos. Faço um ponto baixíssimo na quarta correntinha de início e assim fica com 3 pontos. Agora eu vou fazer minhas próximas carreiras de bloquinhos também, só que serão bloquinhos com pontos altos normais em todas as carreiras por toda a volta. Passo com um ponto baixíssimo aqui até o espacinho de uma correntinha, porque eu finalizei foi no terceiro ponto alto duplo, e vou iniciar meu primeiro bloquinho fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo assim por toda a volta, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E finalizo fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. E quando finalizo no primeiro ponto do conjunto de pontos, eu inicio a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e nas minhas próximas carreiras. Quando eu finalizo no terceiro ponto, eu caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha. Inicio o bloquinho fazendo 3 pontos altos, mais 2, ficando com 3. Como estou fazendo tamanho M, vou fazer uma quantidade de 15 carreiras de bloquinhos com pontos altos normais, contando a partir dessa primeira carreira de bloquinhos com pontos altos normais. Então, estou iniciando a primeira e vou fazer mais 14. Para o PP, eu faço 11 carreiras. Para o P, 13. Para o G, 17 carreiras e para o GG, 19 carreiras. Mas, claro, pode fazer a quantidade que quiser. Quanto mais carreiras fizer, mais cintura alta o short vai ficar. Como ele é cintura alta, faço essas quantidades e se quiser cintura baixa, é só fazer menos. Então, vou continuar fazendo aqui. Quando eu estiver com 15 carreiras de pontos altos normais, eu volto. Terminando de fazer todas as minhas 15 carreiras de bloquinhos com pontos altos normais para o meu tamanho M, a partir da última carreira de pontos altos duplo. E agora eu vou finalizar aqui depois do último bloquinho, faço uma correntinha, vou aqui no último espacinho de uma correntinha, onde eu já iniciei as 3 correntinhas do início, e vou fazer 2 pontos altos juntos. Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais e assim fica com 3 pontos altos. E agora, antes de dar continuidade, vou dividir o meio certinho na parte da frente e na parte de trás. Porque agora eu vou trabalhar leques para fazer a divisão das pernas. Essa aqui é a parte de trás. Vou contar os bloquinhos que eu tenho e marcar no meio certinho. Como eu sei que a parte da frente e a parte de trás têm a mesma quantidade, e vou contar somente até a metade dos bloquinhos, vou marcar no meio. E o meio pode ser tanto um bloquinho ou um espacinho de uma correntinha.
Como os meus bloquinhos são pares, o meio certinho deu o espacinho de uma correntinha. E agora sigo na mesma direção para cima, no meio certinho. E aqui na última carreira, o meio certinho deu um conjunto de 3 pontos altos. Ou seja, o bloquinho vou marcar no segundo ponto alto dos 3. E para os tamanhos que deu o espacinho de uma correntinha como meio certinho, é só marcar. E para os que deu o bloquinho de 3 pontos altos, é só marcar no segundo ponto. Agora eu vou fazer da mesma forma na parte da frente. E para marcar a parte da frente, pode só contar aqui a parte da marcação, quantos bloquinhos e no meio certinho marcar. Ou pode fazer igual na parte de trás, contar os bloquinhos em cima e no meio certinho o que deu, seguir na mesma direção para cima e marcar. E como na parte de trás o meio certinho foi o bloquinho, aqui também será bloquinho como o meio certinho para a parte da frente. Na parte de trás, que o meio certinho é a correntinha, na parte da frente também o meio será a correntinha. E para conferir se está no meio certinho, é só contar quantos bloquinhos tem dos dois lados. Agora eu vou voltar com o fio aqui para continuar. Como finalizei no terceiro ponto, que são as 3 correntinhas de início, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e já vou iniciar a carreira com bloquinhos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Já inicio com bloquinho porque a marcação está antes de onde o ponto foi finalizado. Faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos, com uma correntinha de espaço, até chegar do outro lado na marcação. Chegando aqui na outra marcação, essa é a parte da frente. Segui fazendo em cada espacinho de uma correntinha um bloquinho. Aqui tem um espacinho de uma correntinha antes da marcação. Vou fazer um bloquinho normal. E como a marcação está em cima do ponto alto, vou fazer um leque sobre ele. Onde a marcação está em cima da correntinha, deve fazer um leque normal. Depois do bloquinho aqui fiz uma correntinha, vou no segundo ponto alto, que é onde está marcado, e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Com o leque já sei onde é o meio certinho, então já posso tirar o alfinete. Depois do leque fiz uma correntinha, vou aqui no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço até chegar na outra marcação. Chegando aqui na outra marcação, essa é a parte de trás, e vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Depois do último bloquinho, faço uma correntinha. Vou no espacinho de uma correntinha antes da marcação e faço 3 pontos altos. E igual na parte da frente, a marcação está em cima do segundo ponto alto do bloquinho, então vou no segundo ponto alto e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Com o leque na parte de trás também já posso tirar o alfinete. E depois do leque faço uma correntinha e finalizo na terceira correntinha das 3 de início. Agora para a próxima carreira faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. No espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos.
uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo os bloquinhos até chegar no outro leque. Chegando aqui no outro leque, essa é a parte da frente. Vou aqui fazer no último espacinho de uma correntinha antes do leque 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e dentro do leque faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Quando eu chegar no outro leque, vou fazer igual eu fiz aqui na parte da frente. Vou no espacinho de uma correntinha antes do leque, faço o bloquinho, leque sobre leque, uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha, um bloquinho. E vou seguir fazendo essas mesmas repetições nas próximas carreiras. Leque sobre leque e em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Como estou fazendo o tamanho M, vou fazer uma quantidade de 4 carreiras com leques. Para o tamanho PP, eu faço somente 2, para o P eu faço 3, para o G eu faço 5 e para o GG 6 carreiras. Vou dar continuidade e quando eu estiver terminando de fazer as 4 carreiras, eu volto. Terminando aqui de fazer a minha última carreira de leques, totalizando 4. Agora eu vou finalizar depois do último bloquinho. Fiz uma correntinha e no último espacinho de uma correntinha eu faço 2 pontos altos, onde eu fiz as 3 de início, e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou fazer minha última carreira e vou unir as duas partes. Para qualquer tamanho, eu faço da mesma forma. Caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos. E vou dar continuidade fazendo aqui, em cada espacinho de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, até chegar no outro leque. Quando eu chegar no outro leque, vou fazer leque sobre leque e vou dar continuidade fazendo todo o outro lado, na lateral, bloquinho em cada espacinho de uma correntinha até chegar nesse outro leque para unir as duas partes. Então, vou dar seguimento, faço leque sobre leque e quando eu for fazer o segundo leque da carreira, eu volto. Dê continuidade fazendo aqui toda a minha carreira. Fiz leque sobre leque e deve ter um leque feito e somente na hora de fazer o segundo leque, devo unir. Depois do último bloquinho, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. Então, primeiro faço 3 pontos altos e para unir com outro leque, vou fazer correntinhas e um ponto baixo dentro do leque. Mas, para o tamanho PP ao M, eu faço um total de 7 correntinhas. Para o tamanho G e GG, deve ser feita 10 correntinhas. Depois de fazer as 7 correntinhas, vou aqui para dentro do outro leque e vou fazer um ponto baixo. E agora vou voltar. Vou fazer 2 correntinhas. Vou contar da direita para a esquerda, 2 correntinhas e na terceira faço um ponto baixo. Faço assim para qualquer tamanho, formando assim a primeira argolinha. Faço 2 correntinhas, salto 2 correntinhas e na terceira faço um ponto baixo, formando assim a segunda argolinha. Para o G e o GG, que tem mais correntinhas, ficarão com
3 argolinhas. E a contagem deve ser a mesma, 2 correntinhas e na terceira fazer um ponto baixo. Sempre vai sobrar uma correntinha aqui, faço uma correntinha, vou voltar para dentro do leque e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou finalizar essa carreira fazendo uma correntinha e em cada espaço de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E depois de unir as duas partes, agora eu vou começar a fazer a perna. Vou fazer aqui uma carreira de bloquinho somente, antes de fazer e prender a bandeira. Essa é a parte de trás e a bandeira ficará na perna direita. Mas se quiser colocar na perna esquerda, é só cortar o fio e iniciar a primeira carreira de bloquinhos do outro lado. Então, vou fazer aqui a primeira carreira de bloquinhos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma correntinha de espaço. Do tamanho PP ao M, eu faço somente uma carreira de bloquinhos. O G e o GG eu faço 2 antes de unir com a bandeira. Vou aqui no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, por toda a volta. Faço assim para qualquer tamanho. E quando eu chegar do outro lado, no leque e nas argolinhas, eu volto. Terminando aqui de fazer a primeira carreira de bloquinhos na perna direita, essa é a parte da frente. E chegando aqui já no leque, fiz aqui um bloquinho no último espacinho de uma correntinha antes do leque. Agora eu vou direto para dentro da argolinha e vou fazer um bloquinho. Salto todo o leque, os pontos e o meio dele. E dentro, no meio certinho da argolinha, faço 3 pontos altos juntos. Faço assim para qualquer tamanho. Faço uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Ficando com 2 conjuntos de 3 pontos altos, um em cada argolinha. Para o tamanho G e GG ficará com 3. Faço uma correntinha, vou saltar esse outro leque também e vou direto no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque e faço 3 pontos altos juntos. E sigo até o final da carreira fazendo um bloquinho em cada espacinho de uma correntinha. Do tamanho PP ao M eu faço uma carreira de bloquinho antes de unir com a bandeira. E no G e GG eu faço 2 carreiras, mas claro, pode fazer a quantidade que quiser. Agora eu vou aqui finalizar fazendo 2 pontos altos no último espacinho de uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e não vou cortar o fio, porque depois que eu fizer a bandeira, vou dar continuidade. Estou aqui com azul bique novamente. E para dar início à bandeira, primeiro faço o anel mágico. E a bandeira é feita da mesma forma para qualquer tamanho. E depois do anel mágico, faço 3 correntinhas. Volto para dentro do anel mágico e vou fazer mais 11 pontos altos. Vão totalizar 12 pontos com as 3 correntinhas do início. Terminei aqui de fazer os 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas de início. Agora puxo o fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, para que o ponto fique no meio, entre 2 pontos altos, e faço uma correntinha, que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais 3 correntinhas de espaço. Vou saltar um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo.
3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Vou fazendo assim por toda a volta e vão ficar um total de 6 argolinhas. Agora eu vou fazer aqui a minha última alcinha. Faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu venho com outra cor de fio, o amarelo canário, para dar continuidade. Estou usando 2 fios porque é fio Clea 1000. Vou fazer aqui a laçada de início. Vou em uma dessas alcinhas, pode ser qualquer uma. Passo o fio e vou fazer o meu primeiro leque. E o primeiro leque faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o primeiro leque, agora eu faço uma correntinha, vou na próxima alcinha e faço 3 pontos altos juntos. E aqui eu vou fazer, entre o primeiro leque e o segundo, terá um bloquinho somente. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Então, depois do bloquinho, vou aqui na próxima alcinha e já vou fazer um leque. Fiz aqui o segundo leque e entre o segundo e o terceiro não tem bloquinho. Então, já faço uma correntinha e já na próxima alcinha faço um leque. Feito o terceiro leque e entre o terceiro e o quarto terá bloquinho. Então, faço uma correntinha, já na próxima alcinha faço 3 pontos altos juntos. Depois do bloquinho, faço uma correntinha e vou na próxima alcinha e vou fazer um leque. Entre o quarto e o primeiro leque não terá bloquinho. E ficou dessa forma. Entre o primeiro leque e o segundo ficou com um bloquinho somente. Entre o segundo e o terceiro leque, sem bloquinho. Entre o terceiro e quarto leque, igual no primeiro e o segundo, um bloquinho entre eles. E entre o quarto e o primeiro leque, sem bloquinho, igual no segundo e no terceiro. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, do primeiro leque. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois de fazer a carreira de amarelo canário completa, agora eu vou fazer as laterais. Faço o nó de início. Vou no espacinho de uma correntinha antes do leque, pode ser qualquer lado. Passo o fio e vou fazer meu primeiro bloquinho. 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Depois do primeiro bloquinho, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos, entre o leque e o bloquinho da carreira anterior. Ficando com 2 bloquinhos, vou virar, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha,
E vou fazer um bloquinho. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer nos outros lados. Devo fazer os bloquinhos até ficar com um no final. Nos leques eu não faço, somente no espacinho de uma correntinha. E aqui entre um leque e outro que não tem bloquinho, vou fazer somente um bloquinho. Faço a laçada inicial no fio. E terá um bloquinho porque tem somente um espacinho de uma correntinha. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos. Feito o bloquinho, faço uma correntinha e corto o fio. Do outro lado, onde tem um bloquinho entre um leque e outro, vou fazer 2 carreiras. Faço o nó no fio, vou no espacinho de uma correntinha antes do leque, passo o fio, faço o meu primeiro bloquinho. Depois do bloquinho faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço outro bloquinho. Ficando com 2, vou virar, caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e fazer um bloquinho. Faço uma correntinha e corto o fio. E agora vou do outro lado que sobrou, onde não tem bloquinho entre um leque e outro. E vou fazer igual eu fiz, onde tem somente um espacinho de uma correntinha, faço um bloquinho somente. Faço uma correntinha e corto o fio. Feitas todas as carreiras com a cor amarelo canário, agora venho com outro fio, o verde bandeira, para dar continuidade. Vou fazer a laçada de início. Agora eu vou trabalhar aqui nas carreiras que eu fiz de bloquinhos. Primeiro, vou aqui no terceiro ponto alto, nesses bloquinhos depois do leque, passo o fio e vou fazer uma correntinha. Agora eu vou para dentro do leque e vou fazer um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto alto desse bloquinho, que na verdade são as 3 correntinhas que eu fiz no início, na terceira faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou nos outros lados e vou fazer a mesma repetição. Faço o nó de início, vou no terceiro ponto alto do bloquinho depois do leque, aqui tem somente um bloquinho, mas faço da mesma forma, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque faço uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto alto do próximo bloquinho e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. E nos outros lados da mesma forma. Um ponto baixíssimo, terceiro ponto, uma correntinha, leque sobre leque, uma correntinha e um ponto baixíssimo no primeiro ponto do próximo bloquinho. Vou continuar fazendo aqui e quando estiver feito todos os lados, da mesma forma que eu fiz no início, eu volto. Terminei aqui de fazer os 4 lados
seguindo o mesmo passo a passo do início. E agora sobrou aqui em 2 lados um bloquinho somente. Então, vou fazer aqui prendendo no terceiro ponto alto do bloquinho, fazendo em cada espacinho de uma correntinha um bloquinho e leque sobre leque até chegar no outro bloquinho. Nos 2 lados, devo fazer assim. Então, vou voltar com o fio novamente. Faço o nó de início. Vou no terceiro ponto alto do bloquinho. Passo o fio e faço uma correntinha. Vou aqui no espacinho de uma correntinha antes do leque e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha depois do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou saltar o bloquinho amarelo, vou no espacinho de uma correntinha antes do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha depois do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do bloquinho, que é na verdade na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer do outro lado da mesma forma. Faço a laçada no fio. Vou em cima do terceiro ponto alto do bloquinho, passo o fio e faço uma correntinha. Vou no espacinho de uma correntinha antes do leque e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha depois do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto o bloquinho amarelo, vou no espacinho de uma correntinha antes do leque e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha depois do leque e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do bloquinho. Faço uma correntinha e corto o fio. Depois de preencher todos os lados, agora eu vou fazer uma volta completa.
Então, com o mesmo fio, faço a laçada de início. Vou começar dentro do leque, pode ser qualquer um. Passo o fio e vou fazer leque sobre leque. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Quando eu tiver feito toda essa carreira e arrematado todos os fios, eu volto. Terminei aqui de fazer toda a carreira completa e última. Fiz o arremate de todos os fios. E com a bandeira já está pronta, volto com o short. Vou dar continuidade aqui onde eu parei. Vou voltar aqui um pouco a correntinha que eu fiz. Está aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, que eu finalizei a carreira. E agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo espacinho de uma correntinha. Vou fazer aqui um bloquinho, 3 correntinhas mais 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos, faço uma correntinha e vou seguir fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço em cada espacinho de uma correntinha, até chegar na parte da frente. Essa é a parte de trás, então vou fazendo, quando estiver chegando na parte da frente, eu volto. Chegando aqui na parte da frente, que vai ser onde eu vou fazer a união da bandeira. Primeiro, devo virar o lado da bandeira para o lado certo. O lado mais comprido fica nas laterais. Pode posicionar a bandeira onde quiser. Eu vou deixar mais ou menos no meio da coxa. Então, vou fazer mais alguns bloquinhos até chegar onde eu vou unir. E faço a união da mesma forma para todos os tamanhos. Aqui que eu estou mais ou menos no meio, já vou começar a unir. Depois do bloquinho, sem fazer correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, volto para o short. No próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha da bandeira e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o short. No próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha da bandeira e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim, indo e voltando, indo fazendo um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha da bandeira e voltando fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha do short. Agora, para finalizar, vou aqui dentro do leque e vou fazer um ponto baixo.
Volto para o short, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E ficou dessa forma, lembrando que eu faço sim para qualquer tamanho. E vou dar continuidade fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer uma correntinha. E para finalizar, um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou virar para a parte da frente, porque agora eu vou fazer as carreiras começando a partir da bandeira, no lado esquerdo dela. Voltei aqui com o fio novamente, vou fazer a laçada inicial e vou começar a primeira carreira dentro do leque, onde eu uni com a parte de cima. Passo o fio e vou fazer uma correntinha. Depois da correntinha, vou saltar esse próximo bloquinho de 3 pontos e vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Quando estiver chegando no outro lado da bandeira, o lado direito, eu volto para unir. Fiz aqui por toda a volta e chegando aqui na bandeira, vou fazer uma correntinha, saltar esse último bloquinho e ir direto para dentro do leque e fazer um ponto baixíssimo. Da mesma forma que eu fiz ao iniciar essa carreira. Faço uma correntinha e corto o fio. Com a primeira carreira pronta, venho com o fio novamente para fazer a próxima. Vou fazer aqui o nó de início. E agora eu vou passar o fio no próximo espacinho de uma correntinha, depois do leque. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha que eu fiz antes dos 3 pontos altos, bem no início da carreira, depois que eu passei o fio dentro do leque. Faço 3 pontos altos. Não são em todas as carreiras que eu vou fazer assim. E todos os bloquinhos devem estar no mesmo sentido, por isso eu devo fazer aqui no início, nessa carreira. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo assim por toda a volta, bloquinho em cada espacinho de uma correntinha, e quando eu estiver chegando do outro lado, eu volto. Terminando de fazer a segunda carreira depois que eu uni o bloquinho. Agora eu faço uma correntinha e vou fazer da mesma forma que eu fiz no início da carreira. Vou no espacinho de uma correntinha, entre o bloquinho e onde eu prendi dentro do leque da bandeira, e vou fazer 3 pontos altos juntos. Lembrando que não vão ser todas as carreiras que eu vou fazer 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha entre a bandeira e o bloquinho. Faço uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo no próximo espacinho de uma correntinha, depois do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer minha terceira carreira, vou fazer a laçada de início no fio. Vou no próximo espacinho de uma correntinha, depois do espacinho que eu já fiz a carreira, e faço uma correntinha. E agora eu não faço o bloquinho na correntinha entre a bandeira e os 3 pontos. Vou saltar
vou saltar também o bloquinho e no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos, porque os bloquinhos devem estar no mesmo sentido. Então, uma carreira será com um bloquinho no início e outra não, uma sim e outra não. Se eu fizer o bloquinho agora no início, igual eu fiz na carreira anterior, não dará certo. Então, eu devo saltar o bloquinho e somente no próximo espacinho fazer um bloquinho. Porque os bloquinhos devem seguir no mesmo sentido. Agora eu vou dar continuidade fazendo por toda a volta, em cada espacinho de uma correntinha, um bloquinho, até chegar do outro lado. Ou seja, no lado direito da bandeira. E depois que eu terminar essa carreira, fazendo da mesma forma que eu fiz no início, para finalizar, eu devo saltar o último bloquinho e o espacinho de uma correntinha e fazer um ponto baixíssimo direto no próximo espacinho de uma correntinha da bandeira. Os dois lados devem ser idênticos. Da mesma forma que eu iniciar, eu devo finalizar. E na próxima carreira, vou fazer, igual eu fiz na segunda carreira, o bloquinho no espacinho de uma correntinha entre a bandeira e o conjunto de 3 pontos. Ficando uma carreira com o bloquinho já no início, na primeira correntinha, e na outra carreira sem o bloquinho no início. Uma carreira com e outra carreira sem. Lembrando que os bloquinhos devem seguir no mesmo sentido até o final. E depois que eu terminar a próxima carreira, a outra eu vou saltar o primeiro espacinho de uma correntinha, o primeiro bloquinho, e no próximo espacinho de uma correntinha faço um bloquinho. E vou fazendo assim até chegar no leque. Quando eu estiver com todas as carreiras feitas, até o leque dos dois lados, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até chegar no meio do leque, seguindo o mesmo passo a passo do início. E depois de fazer todas as carreiras, agora eu vou dar continuidade. Vou voltar com o fio novamente e vou fazer mais uma carreira dentro do leque. No início, dentro do leque, eu fiz o ponto baixo para prender com a parte de cima e a primeira carreira, e aqui eu faço 2 carreiras dentro do leque. Vou fazer a laçada de início no fio. E se na carreira anterior eu fiz o bloquinho saltando o primeiro bloquinho, nessa carreira já vou fazer um bloquinho no primeiro espacinho de uma correntinha. Passo o fio, faço uma correntinha, vou no primeiro espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos, ficando no mesmo sentido da carreira anterior antes dessa. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E quando eu chegar do outro lado, no lado direito da bandeira, eu volto. Chegando aqui no final da carreira, que é do outro lado da bandeira, vou finalizar da mesma forma que eu iniciei, fazendo uma correntinha. Vou aqui no último espacinho de uma correntinha entre a bandeira e o bloquinho e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo dentro do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. Depois de fazer todas as carreiras nas laterais da bandeira, agora eu vou iniciar uma carreira completa. Pode começar a carreira onde quiser, vou iniciar mais ou menos onde eu acho que o ponto começa e termine no lugar mais escondido. Faço a laçada de início. Vou aqui no espacinho de uma correntinha, passo o fio e vou fazer meu primeiro bloquinho. 3 pontos altos, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha,
vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou fazendo assim em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, até chegar na bandeira. Quando eu estiver chegando, eu volto. Chegando aqui na bandeira, agora eu vou dar continuidade fazendo aqui toda a minha carreira. Depois da correntinha, vou no espacinho de uma correntinha que eu fiz antes de fazer um ponto baixíssimo dentro do leque e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, devo saltar o meio do leque e todos os 3 pontos, e no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Chegando aqui no outro leque da bandeira, vou saltar ele, o meio dele, e no espacinho de uma correntinha, depois que eu fiz o ponto baixíssimo dentro do leque, faço 3 pontos altos juntos, igual eu fiz do outro lado. E vou dar continuidade fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço em cada correntinha de base, até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de uma correntinha e vou iniciar a minha carreira de acabamento. Mas quem quiser pode fazer mais carreiras de bloquinhos antes da carreira de acabamento. Faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo, mais uma de espaço, mais 2 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. No próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E sigo fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. Quando eu estiver chegando no final dessa carreira, eu volto. Chegando aqui no final da carreira, fiz por toda a volta um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos. E para finalizar, depois do último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E a primeira perna já está pronta. Agora eu vou contar quantas carreiras que eu tenho a partir da primeira nesse lado e vou fazer a mesma quantidade do outro lado. Do outro lado, quem quiser colocar a bandeira também pode fazer a perna toda da mesma cor do short, também fica a critério de cada um. Eu optei por colocar 3 cores da bandeira nessa perna, mas a primeira faço com a cor principal. Fiz aqui o nó de início, vou iniciar aqui no espacinho de uma correntinha antes do leque. Pode iniciar onde quiser e vou fazer o meu primeiro bloquinho. 3 correntinhas mais 2 pontos altos. Uma correntinha, vou saltar todo o leque, igual eu fiz do outro lado. Os 3 pontos e o meio dele e vou direto para dentro da argolinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto o próximo leque e vou no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque e faço 3 pontos altos juntos, igual fiz na outra perna. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos.
E vou dar seguimento fazendo assim por toda a volta, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E vou seguir fazendo essa mesma repetição nas próximas carreiras. Bloquinho em cada espacinho de uma correntinha. Mas como eu vou adicionar outras cores, depois que eu fizer essa carreira, as próximas vou fazer com as cores que representam a bandeira. Na primeira perna deu 11 carreiras, então a primeira carreira dessa outra perna já fiz com a cor principal e as outras 10 vou distribuir, fazendo 3 de uma cor, 3 de outra e 3 de outra. E a última carreira e a carreira de acabamento será com a cor principal também. Então, 9 carreiras serão com as cores que representam a bandeira. Mas claro, quem quiser colocar menos carreiras pode colocar somente uma de cada cor ou fazer a perna toda com a cor principal, fica a critério de cada um. Serão carreiras simples, de bloquinhos normais, não terá diminuições ou aumentos. Pode colocar a sequência de cores que quiser e quantidade de carreiras. E vou dar seguimento fazendo quando eu estiver com minhas 11 carreiras prontas e a carreira de acabamento eu volto. Terminei aqui de fazer a segunda perna, ficando dessa forma. Lembrando que pode fazer da forma que quiser. Lembrando que, claro, as duas pernas devem ter a mesma quantidade de carreiras. Essa é a parte de trás. E agora eu vou fazer o cordão para amarrar na cintura. O cordão fica a critério de cada um, tanto a forma de fazer quanto a cor. Eu escolhi fazer na cor branca, que é essa terceira cor que eu coloquei na perna, e vou mostrar como eu faço. Já estou aqui com o fio branco para iniciar. Como eu vou fazer ele simples de correntinhas, eu vou unir 2 fios, para que fique mais grosso. E vou iniciar fazendo correntinhas. Se quiser fazer um cordão de pontos baixos, meio ponto alto ou pontos altos, é só fazer correntinhas também. E fazendo assim, pode fazer somente com um fio. Como o meu será somente de correntinhas, estou usando 2 fios da linha Anne. Vou fazendo as correntinhas aqui até chegar ao tamanho que eu preciso e já volto. Fiz aqui todas as minhas correntinhas até ficar no tamanho que eu preciso. Vou puxar aqui o fio e cortar. E agora eu vou passar ele no cós do short. Passo nessa primeira carreira de bloquinhos que eu fiz, mas primeiro vejo onde é o meio certinho, na parte da frente. Sigo aqui pelos leques, na mesma direção para cima. E esse espacinho de uma correntinha é o meio. Vou no espacinho de uma correntinha no lado esquerdo e já vou começar a passar o cordão. Passo de fora para dentro, de dentro para fora, em todo espacinho de uma correntinha. E quando eu estiver terminando, eu volto. Chegando aqui no final, passei em todos os bloquinhos. E para finalizar, eu vou colocar pérola nas pontas, mas isso é opcional. Vou usar uma pérola de 6 milímetros. Pode usar a miçanga que quiser. Puxo bem a pérola e vou fazer um nozinho bem próximo a ela.
Agora eu vou cortar a sobra de fio. Vou fazer a aplicação da segunda pérola da mesma forma e já volto com tudo finalizado. Fiz a aplicação aqui da segunda pérola, ficando da mesma forma que a primeira, e o short já está pronto. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.